Mas a gente vem trabalhando, a gente trabalha com isso, a gente dá um jeito, procura fazer da melhor forma. A Sofia, no primeiro culto, ela veio, hoje já tá cantando alto pra caramba, graças a Deus. Amém? Irmão, desce, por favor, desce. Venha daqui, varão, traga a tua espada. Se prepara. Se prepara para se alimentar, né? Esse é o nosso pão, esse é o nosso alimento. Viemos exatamente, tá com efeito, não tá? Viemos exatamente aqui para isso, para se alimentar da palavra. Zero o roxinho, só o roxinho. Se zerar tudo roxinho é só, minha amiga. Exatamente viemos aqui para cear, para se alimentar dessa palavra. E o cozinheiro da noite está aqui. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estende suas mãos, por favor. Em nome de Jesus, te pedimos pela vida do irmão Décio, papai. Sabemos que o Senhor já colocou sua palavra em seu coração, Senhor, e queremos se alimentar dela, Pai. Que essa palavra possa gerar vitaminas e forças para as nossas vidas, Senhor, para que venha nos transformar e nos dar vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela vida do Décio. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Todos ao Senhor, A paz e a graça do Senhor, irmão. Amém? Pode ir falando dessa. Então, irmãos, hoje é o dia de eu trazer a palavra, né? Já há alguns dias eu tenho lido essa passagem. E na escola também, a gente, dando as aulas de filosofia, a gente tenta trabalhar algumas coisas na palavra, né? E semanas atrás eu estava trabalhando sobre vida ativa, sobre o que os homens fazem na terra, né? Comentando com os alunos tudo, eu estava lendo a palavra e veio esse texto já há algum tempo na minha cabeça, e nós trabalhamos ele. E, para não perder o costume, eu perdi uma Bíblia. Olha, pastor, eu perdi minha Bíblia. Eu tenho 19, irmãos, 19 versões diferentes, né? Eu tenho a Bíblia Viva, eu gosto muito dela, inclusive vou usar para hoje aqui, mas eu não achei. Eu fiz uma mudança em casa lá, não sei onde foi parar a Bíblia. Eu já procurei, mas eu tenho que achar aquela Bíblia. Ela é cara, custou R$18. Mas é uma Bíblia muito boa a versão dela. Eu gosto que é simples, né? Então tem pregações, dependendo do texto, ela ajuda muito nós discorrermos em cima, né? Mas eu não achei a danada na Bíblia. Aí eu olhei para o armário, ficou 19, quer dizer, tem 18, né? Aí peguei essa aqui de jeito mesmo, mas eu precisava daquela. Tá bom. Efésios 4. Nós vamos ler dois textos primeiro. Efésios 4. E depois vamos ler Lucas 2. Um versículo. Tá? Efésios 4. Depois Lucas 2. Efésios 4, a partir do 11 até o 16. Amém, irmão? Olha lá. Essa aqui não é bem igual a minha, mas ajuda, tá? Amém? Amém. Então vamos ler aí. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor e verdade em todo o tempo, falando com verdade,
tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim, nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. E o 16, sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Outro versículo, por favor, João, Lucas 2:40. Diz assim: ali o menino começou a ficar forte e sadio, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse segundo versículo agora, a segunda parte, fala de Jesus, aproximadamente uns 12 anos, né? Jesus começou a ficar forte e sadio. A idade da criança até 10, 11 anos, normalmente, né? Elas são bem radinhas. Passa dos 11 para os 12, para os 13, então, aí começa a criar realmente um corpo de homem, principalmente o menino, né? Um corpo mais forte também. Para que nós possamos entender Efésios, eu trouxe esse versículo, porque nós vamos falar de crescimento, desenvolvimento. Todos nós sabemos que o crescer, o desenvolver é vida. Então, nós só crescemos e desenvolvemos em Deus a partir do momento que nós começamos a entender a Deus. De que forma? Conhecendo a Jesus. Muitas vezes nós pensamos que conhecemos, mas o dia a dia, o nosso trabalho, a nossa vivência com pessoas que não conhecem a Deus, às vezes acontece que a gente dá umas risadas muitas vezes. Isso acontece normal porque somos seres humanos. Mas precisamos entender que quanto mais eu me encho de sabedoria, não a nossa, humana, mas a de Deus, e a graça de Deus estando sobre a minha e a tua vida, nós estaremos nos conformando, tomando forma de Cristo. Essa é a ideia do Evangelho. Que cada dia mais pessoas venham a Jesus e se tornem igual a Jesus. O que é ser igual a Jesus? É receber os dons através da qual o Senhor vai fazendo a igreja sendo edificada, como diz aqui a palavra. Nós somos pessoas que aprendemos com a vivência. O próprio Tiago falou aqui, que a cultura, o jeito de falar, você fazendo em casa para a criança, acostuma-se a um certo padrão, a um certo viver, e esse viver, esse padrão, nos dá a identidade dessa pessoa, o jeito de ser dessa pessoa. No mundo, como eu disse lá na filosofia, eles trabalham a vida ativa, diz que nós temos trabalho, a obra e a ação. Esse é o tempo que nós temos de vida na Terra, a vida ativa, ou seja, a vida onde nós trabalhamos, fazemos alguma coisa e praticamos alguma obra. Só que, dentro da palavra de Deus, Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem está morto, não tem obra. Então essa obra que nós fazemos na terra, nada mais é do que uma complementação da vida física nossa, para que possamos viver nessa terra. E se nós ficarmos só nessa vida, nós estaremos condenados, como estamos condenados, ao inferno se não conhecermos Jesus. A própria palavra de Deus diz isso, né? Que nós já estamos condenados se não conhecemos o Filho de Deus e se não entregamos a vida a Ele. Porque se não for isso, nós já estamos condenados. O mundo já está condenado por isso. Por não conhecer a Deus e não conhecer o seu Filho, Jesus, que morreu na cruz por todos nós. Dentro dessa ideia, Paulo, em Efésios,
ele desenvolve um trabalho de mostrar como é esse crescimento. Porque nós sabemos que a criança, até certa altura, ela não entende as coisas. As crianças, que aqui a maioria já está com a idade já de entender, né, o que é uma criança. Criança até 10, 11 anos é difícil você falar. Você fala 1, 2, 3, 5, 10, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas a partir dos 12, 13 anos, como nós vemos em Jesus ali, essa é uma idade que já conseguimos captar, né, algumas coisas nas crianças e fazer com que essa criança entenda que ela precisa de Deus. É um ponto crucial, né? É um ponto que as pessoas começam a desenvolver-se intelectualmente, porque já está com a desenvoltura, vamos dizer assim, de leitura, de enxergar o mundo e verificar certas situações, de fazer erros e saber que está fazendo esses erros. Porque a criança, normalmente, quando faz um erro, ela culpa a outra de se não fez. Isso já é da natureza humana, né? Está sempre fugindo das responsabilidades. Mas uma criança não tem responsabilidade ainda de assumir alguma arte que ela fez, alguma coisa errada. Mas a partir dos 12 anos, a pessoa começa a se transformar pelo fato de desenvolver uma cultura, um entendimento daquilo que ela está acostumada. Como o Tiago falou, é um perigo aí. Porque começa a entender certas coisas do mundo, começa a entender que, acredita-se, né, que ela tem independência para escolhas, e muitas vezes ela escolhe ou não, se deixa ser levada a escolher caminhos tortuosos. Dentro disso, Paulo trabalha uma característica de todo ser vivo, que é o que? Crescer. Seja planta, seja animal, seja ser humano, nós temos um prazo que está delimitado com o tempo a passar de faixas etárias, nós chamamos de faixa etária. Então, até criança até 11, 12 anos é uma coisa, de 12 a 15, a 18, 20 é uma coisa, de 20 a 30 é outra, de 30 para frente, acima de 50, então, se diz que alcançamos, né, essa experiência, essa sabedoria, mas não é bem assim. Quando nós desenvolvemos essa capacidade de pertencer a uma faixa etária e cumprir determinadas ações, é normal. Eu não sei se você conhece, mas muita gente fala assim, eu queria voltar a ser criança de novo. Por quê? Porque eu fazia as coisas, não tinha muito problema, né? Porque eu não pensava muito nos problemas, não pensava muito na responsabilidade, alguma coisa que eu fazia relevavam de certa forma, e hoje em dia já não pode mais. Aquilo que eu falo, os outros ouvem e têm para eles, aquilo que eu faço, as pessoas ouvem, olham, né? E determinam que tipo de pessoa que eu sou, aquilo que eu trabalho, o meu trabalho, aquilo que eu executo, as pessoas já conseguem ter uma dimensão do profissional que eu sou. Ou seja, a partir de certa idade, nós temos uma responsabilidade de agir de forma a mostrar realmente quem nós somos. Então, dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, nós temos que entender que quando nós chegamos a Jesus, né, eu tinha uma dificuldade, eu lembro o Tiago falou de dificuldade, eu tinha dificuldade. Aquele texto que diz que aquele que aceita Cristo, nova criatura é. Tá bom, mas um dia conversando com a psicóloga, ela falou para mim, vírgula, cristã, vírgula, você conhece a Cristo. Maravilha. Só que você está no mundo há 15, 20, 30 anos, você já está habituado com certas coisas do mundo. Jesus faz milagre? Realmente faz. Mas nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Há um tempo para você se adaptar a essa nova vida. Há um tempo para você acostumar-se a viver a vida em Jesus. Então, esse período, né, de adaptação, ela tem uma fase. E é a fase da criança. É de perguntar, quem é Jesus?
Como é que Jesus morreu na cruz? Como é que é o sangue de Jesus? Por que o sangue de Jesus lava meus pecados? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Isso é natural, não, criança? Como criança de 4, 5 anos, aqui quem entende sabe disso, pergunta, já chega daí para a gente às vezes com a resposta, porque é tanta pergunta que você fica, como é que eu vou responder, né? E a pessoa quando vem para Cristo é assim, ela tem esse desejo, essa ambição de crescer e conhecer a Jesus. Mas é interessante que é como acontece na escola. Eu costumo falar para meus alunos, quando vocês não têm idade ainda, estão aprendendo, vocês querem saber tudo. A partir do momento que você começa a ler, você já acha que sabe tudo. É impressionante. Eles querem discutir, eles querem teimar, só eles querem dar certo. Se você falar alguma coisa que desagrada, já ficam zangados. Aí conversando com ele, falando, jovem é assim. Porque começa a leitura, começa o intelecto a desenvolver, já acha que sabe tudo. Mas no mundo, nós temos que entender que isso acontece e é normal. Porque o homem é arrogante. O homem, o ser, né? Ele se olha para si, é o egocentrismo, é o olhar para si. Eu sou melhor que todos, eu quero ser melhor que todos. Mas dentro da palavra de Deus é diferente. Quem vem para Jesus precisa se doar, precisa se negar, precisa deixar que Deus trabalhe o coração e a mente. Para quê? Para que cresça dentro daquilo que Deus quer. Ou seja, um padrão de excelência, um padrão de perfeição que nós não somos. Mas Paulo traz isso aqui. Põe lá no 11 de novo para mim. Efésios 4, 11. Olha que interessante. Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres. Ou seja, Deus distribui os dons dentro da igreja, que é seu corpo, para que nós venhamos a crescer no Senhor e ajudar um ao outro. O 12. Ele fez isso, olha aqui, ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Quando você olha certas pessoas com certa idade, aí eu 30, 40 anos, tem pessoas que realmente é alegre. Conhece ou não conhece? 30, 40, 50, pessoas alegres, pessoas bacanas. Mas tem aquele chato. O que é o chato? É a pessoa que não se coloca na posição que deveria estar. Tem ou não tem? Aquele camarada que você olha, seja homem, seja mulher, o camarada acha que está com 15 anos, com 14 anos, com 13 anos, mas já está com 40, 45. Normal, irmão. Às vezes é uma brincadeira, né? Às vezes eu falo para o professor já, você é muito sério dessa. Não é questão de sério, eu estou com 60 anos, pô. Eu dou minhas risadas, mas o corpo dói todo, eu brinco, o corpo dói todo, o joelho dói, as costas dói. Como é que eu vou ficar brincando o tempo todo, né? Mas é verdade, chega uma certa idade da gente, que aqui já está passando dos 45, 50 anos, a gente se sente um pouco mais responsável do que o normal. Eu não. Eu me sinto, porque qualquer deslize seu é motivo para o jovem olhar para está fazendo uma besteira dessa? Sabe? Você cria uma identidade de tudo que você vai fazer, as pessoas se espelham em você. Ou te recusa, te olha, né, com um jeito de... E a pessoa, quando ela passa certa idade, e ela não chegou àquela idade de maturidade dela, ela passa a ser chata. São crentes que não chegaram à maturidade. A pessoa conheceu Jesus, a pessoa desenvolveu o Evangelho até um certo ponto, só que ela não passa. Aí começa a dar trabalho para o pastor, começa a escandalizar a igreja, começa a perturbar o irmão, por quê? Ele não está preparado para desenvolver aquilo que Deus chamou, que é para a obra de Deus. Em vez de ele ajudar, ele atrapalha. Porque uma coisa que tem que acontecer na nossa vida
é saber que nós vamos chegar à unidade. Vamos lá. 13. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé. Ou seja, essa dedicação, essa ajuda mútua, esses ensinamentos, esse crescimento em Deus, num momento final aí, nós vamos ter a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador Jesus. Se a pessoa conhece a salvação, se ela sabe que é ser salvo, se ela conhece a Jesus, ela sabe quem é Jesus, ela vai ser o quê? Uma pessoa mais completa. Olha lá, Cristo completando todo o nosso ser. Então esse crescimento, ele é gradual e contínuo. Podemos dar uma escorregada? Podemos, que somos seres humanos. Vai acontecer comigo, com você, com qualquer um. Mas precisamos entender que a cada dia que nós crescemos, a ponto que Cristo complete-se em nós seremos um melhor exemplo. Nós seremos uma melhor igreja. Porque o corpo de Cristo somos todos nós. Quando fala de corpo, ele coloca tudo. Desde o dedo mindinho até o cérebro. Só que cérebro é só Jesus. Tem crente que não entendeu isso ainda. A cabeça da igreja é Jesus. Quem manda é Ele. Nós somos membros. Se é um membro mais importante, nós achamos que é mais importante ou não, o que importa é quem dele. Ele sabe quem é o coração, quem é o fígado, quem é o rim, quem é o dedinho no pé. Só que eu posso dizer para vocês, meu sogro perdeu o dedinho mindinho do pé. Foi dedinho ou dedão? Dedão, né? Dedão. Você tem que dar dificuldade para ele andar. Um dedo no pé. A dificuldade que ele tinha para andar. Tem hora na ponta do dedão, cara, dedão. Tudo é importante. O corpo é completo quando está inteiro. Se faltar uma coisinha, vai dar problema. Trazendo isso para a igreja, se nós começarmos a olhar certas situações, nós, não os outros, se nós estamos dentro desse corpo, estamos nos tornando maduros no Senhor, fazendo com que nós cresçamos no Senhor, nós temos que entender que nós precisamos diariamente estar se alimentando do Senhor. Amém, Jesus. Não tem como eu crescer se eu não me alimentar. Não tem como eu crescer se Jesus não fizer essa transformação que Ele faz a partir do momento que eu me nego a mim mesmo. Todas as vezes que eu compro alguma coisa, no sentido de falar de Jesus, falar do Senhor, falar de Deus, eu compro essa ideia, eu tenho que entender o que eu estou falando. Às vezes lá na escola, começa a discutir religião. Eu vou para um canto e só fico ouvindo. Aí o pessoal fala, fala com Deus, né? Comigo não. Você quer falar de Jesus? Eu posso falar com você. Vem discutir religião comigo, eu não discuto com ninguém. Não discuto religião. É perder tempo. É arrumar encrenca. Você quer que eu fale de Jesus? Fala de Jesus. Mas não vem discutir religião comigo, você vai ouvir o que você não quer. E logicamente, nós não podemos fazer isso. Mas às vezes eu dou um chute no camarada. Porque o camarada começa a perturbar. Não falou, você estudou teologia? Então não vai discutir. Porque eu estudei teologia, não vai dar certo. Se você tivesse estudado teologia, seja qual for, aí nós poderíamos discutir a um nível legal. Se você não estudou, eu não vou discutir. O cara sai de perto e fica naquele. Porque, irmãos, uma coisa eu vou falar de Jesus, uma coisa é você crescer e mostrar Jesus na tua vida, outra coisa é você falar de religião. Religião está cheia no mundo aí. Eu vi um livro, são 1.200 por dia aproximadamente. Não assuste não, é verdade. 1.200 religiões por dia surgem no mundo. Mas a lógica, 99,9% é uma semana, duas, né? A moda cai, acabou, vai embora, acabou, porque não é a verdadeira religião, é aquela fazer com que Deus trabalhe na minha vida e com que eu mostre Jesus para os perdidos. Essa é a verdadeira religião. Mas nós vemos que
um crescer em Deus, é interessante, porque se nós olharmos a fase de uma pessoa até 12 anos, dos 12 aos 18, aos 20, parece que é um tempo, né, bem razoável. De crente não pode, irmão. Crente não pode. Crente com 4, 3 anos, 4 anos, já tem que estar mais ou menos numa posição legal. Por quê? Porque senão ele cai ou ele fica chato. Essa é a realidade. Crente com 18, 19, 20 anos aí, que não sabe quem é Jesus, vai dar problema para a igreja. Ou vai sair da igreja, lógico, né? Nós temos que estar firmados na fé em Jesus. Sabemos que a salvação não vem de nós, vem de Deus. Saber que nós não somos merecedores de nada, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, essa vida, esse crescimento, quem dá é Deus. Aleluia. De nós nada de bom vem. Por isso que a Bíblia fala que trapos e imundícia nossas obras. Nada que vem de nós para Deus serve, a não ser que for em forma de Jesus. Aleluia. Jesus está trabalhando a vida de cada um, mas Ele não invade a nossa vida. E esses dias mesmo eu estava lendo um livro não, estava vendo na internet, eu tenho um livro dele, é Simval, agora eu não vou lembrar o nome dele todo dia. Ele é israelita, ele é judeu, só que ele não é crente não. Só que ele escreve umas coisas legais. Não sei se o pastor já viu isso aí. Ele está escrevendo um livro sobre a humanidade. Ele diz que até 2050 nós vamos ter um mundo de inúteis. A palavra deles falou que até 2050 uma geração de inúteis. Aí, se você continuar lendo, você vai ver o porquê. Porque as pessoas se desenvolvem, mundo, criam expectativas, viram doutores, mas continuam sendo humanos, falhos. Não adianta nada para Deus. Esse foi sexta-feira, quinta-feira, não sei se o pastor viu, se vocês viram, começaram a criar um ser humano sem a normalidade, em laboratório, sem fecundação de óvulo e espermatozoide. Olha onde chega o humano. Aí eu vou para a Bíblia. Nos finais do tempo, a ciência se multiplicaria, se multiplica, realmente se multiplica. E os homens se tornam loucos. Porque acreditam que fazem qualquer coisa e não vai acontecer nada. Nesse mesmo filminho que eu estava vendo aí, documentário, eles dizem que esse milênio não termina. Sabia disso? Os cientistas já estão começando a entender que esse milênio não termina. Se nós formos para a Bíblia, é claro e nítido o que está acontecendo. Foi ontem terremoto. 1040, 2 mortos, né? Aí em Marrocos. Mas já não deu 1000, é? Eu vi em torno de mais. Teve um tufão aí no sul, né? Matou um monte de gente. A ciência, o pessoal está maluco, estão louco para inventar um monte de coisa. A ideia deles é criar coração, rim, fígado, para fazer cirurgias no futuro. Não é por mal, realmente não é por mal, olhando humanamente. Só que quem conhece a palavra de Deus e quem conhece a Deus sabe que isso é loucura. Mas se vai criar um fígado, vai criar um rim, criar um coração, e um dia essa pessoa precisar colocar nela. Realmente, a gente vê que a ciência se desenvolve, né? E se desloca para um lado, que a gente vê que faz o bem realmente. O pastor foi um, né? Esses dias aí, está bem, tomara que viva mais um tempo. Mas os homens se colocam como Deus, irmãos. E aqui, ó, esquecem, não sabem. Você fala de Deus, fala de Jesus para eles, a mesma coisa que nada. Então, cego, surdo e mudo. Não ouvem, não querem enxergar e não querem falar.
Às vezes eu escuto algumas coisas, eu dou aquelas coisas. Porque a gente fala, gente, não brinca com o nome de Deus. Pô, não se brinca com Jesus, não se brinca com Deus. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Não mexe com o que vocês não sabem. Deus é santo, Deus é puro. Essas brincadeiras suas de vocês vão levar vocês mais à perdição ainda. Aí, vem ele, vai, não, só estou avisando. Quem avisa, amigo é. Não brinque com o nome de Deus e de Jesus. Vocês não sabem quem é. No dia que vocês souberem, vocês vão ver, vão chorar amargamente, porque vocês vão descobrir que Ele é o Deus de todas as coisas. Grande Deus. Precisamos entender isso, e Paulo fala isso. Assumir responsabilidade por nosso comportamento. Se quisermos crescer de fato, devemos fugir aquela coisa de criança, ou seja, a irresponsabilidade que é natural na criança por não ter um intelecto, um saber raciocinar direito. Crentes que não têm crescimento dentro da igreja dão trabalho e escandaliza Jesus, que é pior. Verdade. Não dá trabalho, pode até dar, o problema é escandalizar Jesus. E fazem, muitas vezes, nem sem saber o porquê. Não conhecem, não sabem que estão salvos, estão sendo salvos, e não conhecem Jesus. Não sabem explicar a razão da fé. Outro dia o cara perguntou, mas você acredita em Jesus? Sim, minha regra de fé e prática é a Bíblia. Mas como assim? A Bíblia é cheia de controvérsia. Eu falei, você que não sabe. A Bíblia é certinha. Pode ter uma palavrinha errada, pode ter uma palavrinha, mas não muda o fator que era a palavra de Deus. No contexto geral, quem conhece sabe quem é a Bíblia, o que é a Bíblia. Para vocês é um livro, para vocês é um escrito qualquer de homens, mas ela é a palavra de Deus, e ela vive e transforma vidas. Isso nós temos que entender. Todas as vezes que as pessoas perguntarem por que eu creio em Jesus, porque Ele tirou o lamaçal do pecado. Eu era ninguém, eu era um pecador, mas Ele me colocou nas regiões celestiais. Aleluia. Ele me busca a cada dia, a partir do momento que eu deixo Ele fazer crescer-se em mim. Hebreus 5, 12, 14. H. 12, 14. Hebreus 12 do 12 ao 14, perdão. 12, isso. Portanto, tome um novo vigor para as suas mãos cansadas e firme-se em seus joelhos trêmulos. E tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornem-se fortes. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Separação, como eu disse no começo aqui, erramos, mas isso não pode ser motivo para escandalizar Jesus, isso não pode ser motivo para as pessoas não olharem e se espelharem em nós. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus, mas aquele que não conhece Jesus, vai olhar para quem? Olha para quem? Se ele não conhece Jesus, ele tem que olhar para nós, as nossas atitudes, os nossos jeitos de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, mesmo que às vezes dizemos, mas, no geral, ele vai olhar e falar, não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Nós devemos entender que crescer implica em ter capacidade de reconhecer nossa limitação, autonomia, e nossa decisão e escolhas têm que estar dentro do padrão de Deus. Aquele versículo que eu mostrei, Lucas 2,40, Jesus tinha 12 anos. 12 anos! Mas era Jesus, ele era humano. Para quem não sabe, é 100% homem e 100% Deus. Ali ele estava como humano, ser humano, que pode falhar, que pode errar. Não errou, não falhou.
Por quê? Ele cresceu na graça e conhecimento do Senhor, do Deus, do Pai dele. É difícil nós entendermos isso. Mas nós temos que entender que quando a pessoa é direcionada verdadeiramente a conhecer a Deus e leva a sério esse conhecer a Deus, ela cresce no Senhor. Samuel, cedo lá para o templo, Antigo Testamento, mas ele seguiu, apesar de ter um mestre que podemos ter dúvidas, né? Podemos não, tínhamos dúvidas, muitas dúvidas sobre, tanto é que morreu por causa da maldade, mas mesmo assim, ele foi levado a Deus. E esse homem que era mau, ensinou os caminhos de Deus para ele. Ó, hora de chamar, só diga, eis-me aqui, Senhor. Por mais difícil que a gente entenda as coisas, quando Deus nos usa para a glória dele, ele usa, irmãos. Não é que ele não use para depois mostrar que aquela pessoa não valia aquilo que ele fez. Usar, lógico, valeu naquele momento, mas Deus não levou em consideração isso, tanto é que ele morreu, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. E todos esses personagens bíblicos que nós vemos que Deus usa, de uma forma ou de outra, é para a glória de Deus. Até mula ele usa. Então, quando nós estamos crescendo no Senhor, estamos buscando viver em paz com todos, estamos fazendo com que Jesus acrescente a vida dele em nós, nós devemos agradecer todos os dias, porque não temos mérito nenhum. Isso eu falo do coração, tenho pedido ao Senhor, eu não sou nada sem Deus. Tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu sei é de Deus, tudo que Deus me dá é para a honra e glória dele. Não podemos ser maior do que ele, não tem como. Ele é tudo em todos. Quem cresce no Senhor tem uma compreensão realista do mundo. Eu estava lendo um comentário, uma feita, acho que é parente do pastor, chamava-se Ellen Keller. Conhece? Não? Cega, surda, formou-se em filosofia, lutou-se dos direitos humanos, dos direitos sociais. Ela é lembrada como uma defensora de pessoas com deficiência. Ela dizia, fizeram uma pergunta para ela: qual a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa? Ela respondeu assim: é ter olhos e não ver. Pessoa cega, surda, olha, e lutava pelos direitos dos deficientes. Perguntaram para ela, ela respondeu isso: é ter olhos e não ver. Crescer significa ter uma visão realista do mundo. A maioria das pessoas, como criança, vê o mundo a partir de sentimento transformado no Walt Disney, Disneylândia. Criança é assim. Quando está caindo fogo, quando a criança está brincando. Para ela é diversão. Por quê? O coração dela, o entendimento dela. Ela vive no mundo de Disney. Agora, o ser humano adulto, que já tem uma certa idade, quando ele começa a viver no mundo de fantasia, vai virar pesadelo. Porque ele vai sofrer, ele vai entender as coisas no caos, ou seja, na tribulação, naquela dificuldade, porque ele enxerga o mundo da maneira errada. O mundo não é brinquedo. Deus já falou na Bíblia, é clara. O mundo jaz no maligno. Estamos no mundo apenas de passagem. Não podemos nos conformar com o mundo. Temos que entender que Jesus é o nosso caminho. Podemos possuir qualquer coisa. Podemos estar juntos aí, brincando, festejando. Mas nunca podemos esquecer que Jesus tem que estar em nossas vidas. Ou melhor, em nossas bocas. Aleluia, Jesus.
Por mais difícil e doloroso que seja o processo de crescimento, dependemos de Jesus e do Espírito Santo. Para sermos pessoas felizes e úteis na mão de Deus, nós temos que entender que há um longo caminho. Caminho a ser percorrido por cada um de nós de diferentes formas, mas o meio é o mesmo. Crescer no conhecimento de Deus. Conhecer a salvação em Jesus. Conhecer a Jesus Cristo como Senhor. Saber que Deus quer que nós edifiquemos os nossos irmãos. Cada um de nós tem essa missão. Ah, Paulo, mas eu estou louco. Mas quem está lá fora não conhece Jesus. Você pode falar de Jesus. Não tem problema nenhum. Dá testemunho. Você sabe as profundezas da revelação da palavra. Você consulta, depois você consegue. Mas para chamar a pessoa para Jesus, qualquer um pode. Porque tem que ter vida. Volta lá, Tiago. Wagner, por favor. No Efésios. Vai, para frente. Um pouco. A outra. Outro. Aí. Veja bem. Em vez de tudo aquilo, seguiremos com amor a verdade em todo tempo. Falando com verdade. Tratando com verdade. Vivendo em verdade. O que é viver em verdade? É fazer a obra que Cristo fazia. Glorificar o nome do Pai no meio desse mundo impuro. Isso, cada vez mais, para que nos tornemos mais semelhantes a Cristo, que é o cabeça da igreja. Mais uma vez, Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos apenas membros. Se a igreja perder um braço, se a igreja perder uma perna, não vai acontecer. Estou colocando aqui uma suposição. A igreja vive. Se a igreja perder a cabeça, tchau, igreja. Não existe igreja. O irmão João, a irmã Eliana sabe disso, não é isso? Quando é que desliga o aparelho? Quando é que desliga o aparelho? Quando o cérebro deixa de funcionar, não é isso? Está aí. Se Cristo é o cabeça, esse é o cérebro da igreja. Esse é o que conduz a igreja. E é lógico, é perfeito, sempre vai estar perfeita. Só colocando aqui uma figura de linguagem. Se não está servindo, corta e joga fora. Aquela poda de Deus, né? Vai e joga fora. Nós somos galhos. Se Deus resolver cortar e jogar ali, ó, tchau. Não vai fazer falta, porque vai nascer um outro galho bonito lá. Jesus é perfeito. Temos que entender isso. A salvação não vem de nós. Jesus é que é o dono de tudo. Ele é que orienta tudo. Ele é que faz tudo. Nós apenas somos membros. Ferramentas. Se quisermos deixar ser usados, bem. Se não quisermos deixar ser usados, amém. Vai ser expurgado, vai ser tirado fora. Simples assim. Quando a gente ouve certas coisas por aí, dá dor de cabeça, dá raiva mesmo. Mas temos que orar. Jesus, abençoa essa pessoa. Clareia novamente a mente dela. Pessoas de Deus falando umas barbaridades aí que você fala, meu Deus, como é que pode mudar desse jeito? É aquilo que é ser o cabeça da igreja. Aí o camarada acha que é o dono da igreja, que ele é Cristo. Aí já começa a falar coisas que você fala, onde o cara tirou isso? Pessoas que, usadas por Deus, levaram muitas pessoas a Cristo. Hoje estão aí. E é difícil, porque quanto mais você conhece, se você desviar, não tem mais como voltar atrás. Portanto, que vem novidade de vida. O que é viver novidade de vida? Todo dia Deus me dá um presente, que é a vida. Eu sou agradecido a Deus porque Ele me dá esse presente. E todo dia eu estou crescendo no Senhor. Por quê? Até que chegamos nessa idade de falar a verdade, tratar na verdade, viver em verdade e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Para fechar, Colossenses 2. Dois, 18 e 19.
maior do que vocês, porque diz ter visões e tem prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos. E dessa forma os impede de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa. Mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça, a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. Tudo vem de Deus, tudo vem de Jesus. Nós não somos nada sem Ele. Nós somos corpo, sim, mas porque estamos ligados, fortemente ligados, e crescendo à medida que recebemos nutrição e força da parte de Deus no Espírito. Aleluia. Isso é que é adorar Deus em Espírito e verdade. Saber que Deus nos nutre e dá força na nossa fraqueza. O que é fraqueza? Entender que eu não sou nada, sou pó. Mas enquanto Deus estiver me dando um corpo, que eu possa falar, que eu possa andar, que eu possa pensar, glorificamos a Cristo em Espírito e em verdade. Baixe seus olhos, seus frontes. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, porque eu sou o Senhor, sabe, ó Deus, como nós devemos ser, ó Pai. Por isso, ó Pai, cada dia mais, que nós possamos nos entregar ao Senhor, entender, ó Pai, que não somos nada, Pai, sem Ti, Pai. Sabemos, ó Pai, que o mundo vai de mal a pior, Pai, mas não é por isso que devemos, ó Pai, deixar de lado o evangelismo, Senhor. Cada dia mais, Senhor, que ao invés de abrir a boca, possamos fazer ações e mostrar nas nossas atitudes que nós somos do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia e trazer, ó Pai, aquela condição, ó Senhor, de entender a salvação e entender, ó Pai, que só Jesus Cristo pode fazer. Ele é o cabeça. Nós somos membros. E membros ativos, ó Pai, porque o Senhor está dando nutrição e força para nós. Ó Pai, que o Senhor continue nos dando essa força, nos dando condições, ó Deus. Que Teu Espírito Santo cada dia mais venha arder em nossos peitos. Ó Pai, nossa consciência, nossa mente e nosso espírito venha Te conhecer a cada dia. E nós possamos dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. Ó Deus, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. E que o Senhor faça, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o professor Décio. Amém, amém, amados. Assim, eu esqueci de falar no domingo passado, né? Os irmãos, como foi aprovado pela igreja, nós compramos a mesa, uma mesa de 16 canais, né? Graças a Deus, agora dá para ligar tudo e mais um pouco, né? Tá? Com sobra, né? Graças a Deus, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha, você chega que ela está ali em cima da mesa, né? Queridos, orem por mim. Dia 22, sexta-feira, eu vou fazer a cirurgia do outro olho, tá bom? Isso aqui está me dando um pouquinho de trabalho ainda, que ser melhor que o outro, então é uma briga terrível, né? Então, eu creio que dia 22, sexta-feira, já resolve o outro olho, né? Olha, por mim, o pastor Edilson ainda agora está melhor, mas as pernas dele estão bem difícil. Bem difícil. É a idade, né? Chegou, a idade chegou. Né, Chimuel? A idade chega, né? Chegou. Mas ele falou que se desse, ele iria hoje, senão ele acredita que já domingo que vem já está por aqui. Tá bom? No último domingo do mês, lembrando os irmãos, teremos o batismo, tá bom? Teremos o batismo. Nesse domingo próximo, vamos apresentar os irmãos que irão para o batismo, tá bom? Também nós estaremos orando por um casal, irmãos que estarão já passaram por um curso de diáconos e nós estaremos aí orando
pela vida deles e eles serão experimentados no ministério. Tá bom? Então estaremos orando também nesse domingo próximo por eles. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar e agradecer a Deus. Irmãos, se você tiver semana que vem trazer mantimentos, temos aí algumas cestas que precisam, Norma, acrescentamos mais 2 cestas, tá? Precisamos fazer cestas, tá? Para esse mês, se os irmãos puderem trazer já para a semana que vem. A ceia vai ser no dia do batismo. O batismo será logo cedo, pela manhã, tá bom? Pela manhã, à noite não teremos culto, é no último domingo do mês, tá? Será ali naquele lugar onde os jovens foram. Tudo certo, estaremos lá para fazer o batismo, tá bom? Vamos orar encerrando. Tem um pedido? Coloque aí diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido. Obrigado, Deus, pela celebração desta noite, por tudo que aconteceu aqui, pela Tua palavra, pelos louvores. Obrigado, Deus, pela Sofia, pela consagração ao Ministério de Louvor. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa ricamente, continua nos abençoando. Deus, como o Senhor tem nos abençoado, e domingo falamos sobre isso, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na tua casa, Pai. Pai, estamos todos diante do Senhor, estamos diante de Ti. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Saúde, seu irmão. Com graça a Deus.